Anatomax Podcast, o podcast favorito do William e do Viriato. Hoje eu acordei completamente desgraçado na minha cabeça com certos ouvintes que são pedestres, né? Já começa assim, né? Um comentário. Ai, você sempre foi fonte de inspiração para o meu trabalho, mas fala de São Paulo, eu brochei. Como se falar da sua própria história fosse algo vergonhoso. Mas se eu estivesse falando agora de Roma, Esparta, Grécia Antiga, aí beleza, né? Aí vira conteúdo e vira trend. Todo mundo consome. Mas quando é o próprio chão em que pisa o sangue que moldou sua própria terra, aí já é demais pra sua cabecinha, né? Olha, carinha, se eu quisesse um caminho fácil, eu tava aí fazendo react de mina falando de macho. Ou vendendo pílula vermelha reciclada de fórum de 2008. Mas eu escolhi o caminho sujo e o caminho real. Dentre os top Jorges também dessa semana, teve um que escreveu um comentário mais ou menos assim. A saída estratégica da cidade para os campos foi uma fuga anticapital. 3 pontos e continua a menção do Jorge. Eu já saquei o que ele quer. Doutrinar, parei aí. Puta que me pariu, cara. Doutrinar, tipo, você vive num buraco de concreto armado, cercado de violência e desespero, mas sou eu que tô tentando te doutrinar porque sugeri que talvez viver em algo mais saudável seja uma ideia. Beleza, então continua aí. Mas também quando a gente fala capital, tô falando de capital paulista, capitais, metrópoles, Londrina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis. Isso são capitais. Mesmo que Londrina não seja uma capital, seja uma metrópole. Essa é a ideia. Anti-metrópole e não anticapitalismo, com seu discursinho liberal, cara. Então, já que acontecem essas coisas em todos os canais e agora eu tô compreendendo, eu vou fazer um mural top Jorge, igual tem um mural dos heróis da pátria. E falando em heróis da pátria, agora eu vou falar de um super-herói que não é de quadrinho nem de mitologia fantasiosa, que tem sua existência duvidosa. Hoje é o Capitão Alberto Mendes Jr., que não é uma lenda, mas é um documento oficial e cicatriz oficial da história do estado de São Paulo. 1945, em São Paulo, nasceu Alberto Mendes Jr. e desde cedo se destacou pela disciplina e seu senso de dever. Entrou na sua juventude ainda para Força Pública de Segurança, mais tarde Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nesse meio tempo pode ser que eu fale Força Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado, enfim. Era a mesma força, só que devido a algumas nomenclaturas terem sido mudadas com o passar do tempo, ainda vai gerar esse pouquinho de confusão até na narração, tá? Então, rapidamente, Alberto Mendes Jr. ele galgou posições graças à sua postura firme, lealdade e principalmente inteligência operacional. Ele não era um oficial de gabinete, ele era um homem de campo. E já que estamos falando de homem de campo, não estou falando de campo fazenda, tá? Estou falando de campo operacional militar. Mendes Jr. era daqueles caras que faziam a tropa andar. Aos 25 anos já havia conquistado o respeito e a admiração nas fileiras da PM. A liderança de Alberto Mendes Jr. era do tipo que não precisava ficar gritando para ganhar o coração dos seus liderados. Bastava ele só estar presente. Carisma silencioso, autoridade inquestionável. O tipo de homem que inspira sem te prometer nada. Agora aqui, rapidamente, eu vou falar sobre o Brasil da década de 70. Coloca só um cenário na tua mente. Ele era bem distópico do que qualquer coisa que você poderia imaginar que era o Brasil dos anos 70 que os boomers teimam em ficar romanceando. E que a molecadinha que acha que viver aquela época foi boa, mas nasceu em 1999, no máximo 2008 e joga Call of Duty o dia inteiro. Nessa época o país estava rasgado por conflitos ideológicos, onde o terrorismo armado não era essa retórica de Twitter que a gente vê hoje. Ele era bem real. Onde algumas organizações comunistas elas organizavam assaltos, sequestros e atentados. Onde a única resposta que o Estado tinha era ser duro, porque a ameaça também era bem dura. Sem ser gay, tá? E aqui que entra a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, liderada por ninguém menos que Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército Brasileiro, que foi desertor e se tornou guerrilheiro. O cara que trocou a farda pelo fuzil ideológico.
Naquela época eles não queriam reforma, eles queriam revolução, nem que fosse a base do cano de uma arma. Estavam dispostos a enchurrascar qualquer pessoa que atravessasse o caminho. Nessas coincidências da vida, bem no dia 8 de maio de 1970, o capitão Alberto Mendes Júnior e sua patrulha, que eram cerca de 10 homens, estavam em rastreamento pelas trilhas da cidade de Registro, no Vale da Ribeira, quando receberam uma comunicação sobre um possível assalto cometido por elementos armados num posto de gasolina da região. O ataque foi realizado e atribuído por membros da VPR, que estavam tentando se estabelecer na mata como parte de uma tentativa de iniciar uma revolução armada rural nos moldes maoístas e castristas. Então, eles precisavam de suporte logístico nessa época. E esse assalto não foi um ato isolado, foi uma parte desse plano logístico de Lamarca, de abastecer-se de combustível, comida e itens básicos para manter a célula guerrilheira funcionando na mata. Então o dono do posto fez o relato imediatamente à polícia, que acionou os destacamentos mais próximos e entre eles a guarnição de Alberto Mendes Júnior. O que começou como uma simples averiguação de rotina se tornou um dos episódios mais simbólicos dessa luta armada entre Estado e subversivos. Enquanto rastreavam as pegadas dos terroristas pela mata densa, os homens de Mendes acabaram cercados numa emboscada bem brutal. Os guerrilheiros estavam escondidos em posições elevadas e aproveitaram o terreno para isolar os policiais. Então ali já começou um tiroteio. Mendes foi capturado e estava ferido. Os demais soldados do destacamento, em desvantagem, se renderam ou fugiram feridos para buscar reforços. Ali na clareira onde o confronto terminou, Alberto Mendes viu os olhos dos homens que lideravam aquela facção. Entre eles, Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército Brasileiro, que agora vestia a farda da subversão armado com um fuzil inflamado por ideologia que justificava qualquer sacrifício em nome da revolução deles. Foi então nesse momento que Mendes, mesmo ferido, proferiu uma frase que ecoa até hoje entre os policiais paulistas. Sou o oficial mais graduado aqui. Eu assumo a responsabilidade. Soltem meus homens. Eles têm famílias. Então Mendes Júnior se ofereceu como um refém numa tentativa de salvar os soldados sobreviventes e conseguiu. Os PMs foram libertados. Mas ele ficou. Por algumas horas ou talvez dias, Mendes foi obrigado a marchar ferido pela mata fechada, conduzido por homens que desprezavam sua farda, seu juramento e sua missão. Os guerrilheiros não sabiam então o que fazer com ele. Sabiam, porém, que manter ele vivo aumentava muito o risco de rastreamento. Então ali Lamarca tomou sua decisão. Mendes foi executado com coronhadas na cabeça, brutalmente e de maneira covarde, sem julgamento e sem conseguir se defender. Teve seu crânio completamente o que a gente faz com insetos. Bem na base de um rochedo, seu corpo foi ocultado numa mata. Dias depois, o corpo do capitão foi então encontrado por homens do Exército Brasileiro já em estado bem avançado de estragamento. E a partir desse momento, foi a faísca que incendiou a caçada aos subversivos. A morte de Mendes Júnior desencadeou uma das maiores operações de repressão contra essas guerrilhas no Brasil. Aí já não era mais contenção, agora era uma guerra muito pessoal. Então o corpo de capitão Alberto Mendes Júnior foi localizado alguns dias depois, parcialmente enterrado numa cova rasa e naquele estado que os senhores sabem e como eu acabei de falar. Uma patrulha do exército encontrou sinais do trajeto feito pelos guerrilheiros, que ali tinha rastros de sangue e pegadas desorganizadas e, por fim, o sinal que mais entregou, que era um lenço ensanguentado preso a galhos, que levou até o rochedo aonde ele foi executado. Então o que se seguiu foi o oposto do silêncio e da diplomacia. A partir daquele momento, o comando da repressão deu início ao que ficou conhecido nos bastidores como a Operação Vingança. A paciência ali já se esgotou e a caçada começou. Então os militares montaram um cerco tático no Vale da Ribeira. Tropas foram enviadas por terra e helicóptero, já que ali era
um local de difícil acesso. Então os caminhos foram fechados e alguns moradores foram entrevistados para dar sinais dos subversivos. Alguns homens do DOI-CODE, da Polícia Militar e do Exército Brasileiro foram liberados para operar com total liberdade e sem interferência de Brasília. Foi nesse ponto que um dos personagens mais curiosos e temidos da guerrilha entrou na mira também dos soldados. Yoshitani Fujimori, ou o japonês. Um dos mais ativos da VPR, ele era um exímio conhecedor de técnicas de sobrevivência e era como se fosse uma sombra na mata. Ele era pequeno, ágil e silencioso. Ele chegou a ser descrito pelos soldados como o que mais sabia desaparecer na floresta. Os relatórios da repressão registraram que Fujimori era um dos responsáveis por garantir o deslocamento seguro dos guerrilheiros durante os embates. Então ele era bem fiel à Lamarca e estava sempre presente nos assaltos, principalmente nesse posto e na fuga após a morte de Mendes Júnior. Mas a sorte dos guerrilheiros estava começando a acabar. Um por um foi sendo localizado. O cerco então estava se fechando com uma velocidade recorde. O exército então passou a rastrear trilhas antigas usadas por caçadores e mateiros. O que antes era vantagem para os subversivos, que era um ambiente rural, agora virou um labirinto mortal. Até que em 1971, a repressão enfim alcançou o auge da sua eficiência. Fujimori, já sem contato direto com Lamarca, foi encontrado em estado de churrasco, em confronto com tropas em uma área de mata fechada, com outros membros da célula. Carlos Lamarca, por sua vez, havia fugido para a Bahia com uma célula reduzida, mas o cerco agora tomou contornos nacionais e envolvia outros diversos órgãos. Então ele foi localizado em setembro de 1971 no interior da Bahia, onde foi churrascado durante uma operação do exército. O churrasco de Lamarca foi vendido como vitória estratégica, mas nos bastidores isso foi bem pessoal e começou com Mendes. Para muitos, era o fechamento do ciclo iniciado com a execução dele. Os soldados nunca esquecem. E entre os quadros da PM paulista há relatos de que o nome de Mendes era sussurrado entre os recrutas como um exemplo máximo de oficial, que não abandonou seus homens e não hesitou em face da morte e manteve sua honra até o final. E após esses eventos, diversas ruas em São Paulo e no interior paulista passaram a levar o nome de Capitão Alberto Mendes Júnior. O seu túmulo se tornou um ponto de visita para alguns oficiais e formandos da PM e do Exército Brasileiro. O nome dele ainda figura em medalhas de bravura, honrarias e cerimônias de formatura. Na sua cidade natal, que é a capital paulista, o nome Mendes carrega ainda o peso do que foi sacrificado e do que se defendeu. E atualmente os seus restos mortais se encontram no mausoléu da PM, que é situado no cemitério do Araçá, em São Paulo, onde não há só Mendes. Existem outros heróis esquecidos pela política e pela história oficial. Inclusive no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, existe um campo chamado Heróis da PM. E ali já aparece logo o Capitão Alberto Mendes Júnior, e dentre outros aparecem relatos de praças, principalmente das praças, que tombaram no cumprimento da missão da PM paulista. E são completamente esquecidos pela política nacional e pela história oficial, principalmente pelos paulistas. Então o Capitão Mendes não virou um nome de avenida principal, muito menos tema de série de Netflix. Mas nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo ele ainda está vivo. Entre os que não esquecem a responsabilidade de liderar, mesmo quando isso custa sua própria vida. Diferente de tantos líderes que carregam a síndrome de Custer, que é aquela vaidade suicida de achar que são invencíveis, que se jogam no fogo só para inflar o próprio ego ou deixar um nome bonito numa lápide, Mendes não morreu por glória, nem por vanglória. Ele não se jogou no abismo para ser lembrado, ele ficou porque sabia que seu lugar era ali. Ele era o capitão, e o capitão é o último a sair do navio, mesmo que afundando. A síndrome de Custer é o heroísmo vaidoso e teatral que termina em desastre, como o general George Armstrong Custer, que levou seus homens ao churrascamento por culpa de seu orgulho em Little Bighorn. Vão estudar, tá bom? Mendes já foi o oposto.
Ele não morreu por ego, morreu por princípios. E é por isso que até hoje seu nome ecoa nos corredores da PM paulista. Não como um mito, mas como uma referência de comando. A palavra herói sofreu muita corrosão com o tempo. Foi esvaziada, inflada, remixada por estúdios de cinema, vendida em camisetas de academia e até entregue de bandeja a gente que nunca correu risco por ninguém além de si mesmo. Mas o verdadeiro heroísmo, o bruto, o feio, o que fede a sangue e barro, esse não estampa capa nenhuma de gibi. Ele morre em silêncio, em matas fechadas, como no Vale do Ribeira. O verdadeiro herói não tem trilha sonora de orquestra. Tem uma rajada de fuzil e um corpo jogado numa cova rasa. Capitão Alberto Mendes Júnior não morreu por si, morreu por seus homens. Morreu para que o que sobrou da honra não virasse adubo de ideologias ou pretexto para covardias. Morreu com a farda suja, sim, mas com a sua alma limpa de omissão. Isso aqui é o que a gente na caserna costuma chamar de espírito de corpo. Uma linguagem que não se aprende em manuais. Se aprende na trincheira, na viatura e no olhar do parceiro que sabe que você não vai correr e você sabe que ele também não vai. Isso é irmandade, não de sangue, mas de escolha. A civilização sempre procurou por heróis, desde Gilgamesh, Aquiles, Hércules, nomes que embriagam quem prefere a lenda à realidade. Choram por Esparta, Roma, Atenas, mas acham chato ouvir sobre São Paulo. Porque sim, é mais fácil admirar o herói distante do que o seu vizinho morto. O problema é que os heróis mitológicos talvez nem tenham existido. Ou existiram, mas foram inflados pela narrativa. E no exemplo do Capitão Alberto Mendes Júnior? Mendes sangrou de verdade. Foi espancado, churrascado e jogado como qualquer coisa. A carne, osso e honra dele são fatos, não poesia oral ou homérica. E aí vem o paradoxo. Os que veneram Esparta ignoram o capitão da PM paulista que pode estar perto de você. Os que citam estoicismo esquecem quem de fato sustentou o juramento até o final. Porque o herói real não cabe no Instagram, não gera like, não combina com lacração. Ele exige maturidade, exige estudo, exige que você encare sua própria covardia e se coloque em ação na vida real. Aos que dizem que contar as histórias de São Paulo é doutrinação, ou chato ou broxante, escuta aqui com atenção. Não existe liberdade sem sacrifício, e não há sacrifício sem memória. Memória de quem caiu, para que você possa opinar aí no seu conforto da cadeirinha giratória no seu celularzinho. Se você quer o caminho fácil, vai lá. Fala de pílula vermelha, faz react de mulher falando mal de homem e chame isso de resistência. Mas se quiser levar seu espírito de verdade, estuda a história de homens reais e da sua própria cidade, tá? Homens que não lacravam, agiam. Que não reagiam a tweet, reagiam a bala. Capitão Mendes Júnior não é o herói que você vê nos filmes. Ele é pior. Ele é real. E você não está pronto para isso.